Vamos conversar hoje com a fonoaudióloga Edilaine Fontalva Tanouri. Ela vem nos falar sobre a importância da voz. Ela cuida da minha voz. E olha só, gente, até a gente precisar desse serviço, a gente não entende, vamos dizer assim, a importância da nossa voz. Ai, amiga, você me salva? Salvo. Tô aí pra isso. No que precisar, eu tô à disposição. Tudo bom, lindona? Tudo certo. Agora é a minha vez, né? Vamos lá. É verdade, mas sabe que até a gente precisar da voz, a gente não entende que precisa cuidar dela. Sim. Né? Por quê? A voz, ela é um instrumento mais rico que há para nos comunicarmos com as pessoas, para conseguirmos alcançar os nossos objetivos. E realmente, desde criança, nós precisamos dessa voz para conversar com os amigos, para conversar na escola, para conversar com os pais, e não aprendemos a lidar com elas. É verdade, a gente não, assim, não é que a gente não dá importância, é que a gente não imagina que ela precisa ser cuidada. Sim, a gente fala assim, desde criança, nós aprendemos a tomar banho, escovar os dentes, aprendemos a fazer a higiene, né? Higiene dos dentes, higiene do corpo, higiene do cabelo, então saímos assim todos arrumadinhos. Mas a nossa voz também tem a sua higiene, também tem os seus cuidados, e não nos damos conta até realmente começarmos a nos deparar com alguns problemas, né? Com algumas limitações. Edilaine, quais são assim as maiores queixas que você tem de consultório? Então, o que mais chega realmente são os pacientes com queixa de rouquidão, de cansaço, de falta realmente de voz. Então, realmente a queixa maior acaba sendo essa. Porém, vem outros pacientes com outra demanda. O que seria isso? Eu quero atingir um objetivo maior, eu quero falar para mais pessoas, eu tô me cansando muito fácil quando eu vou fazer tal exercício, tal movimento. Então, na verdade, chegam vários tipos de queixa pra gente. Então, a gente, dentro dessa queixa, nós tentamos direcionar a nossa orientação, a nossa terapia, né? Tua paixão é a voz. É a voz. É a voz. E a gente também não entende, assim, por exemplo, lógico, eu trabalho com voz, mas não é só minha profissão, né? Sim. São professores, são cantores, são palestrantes, até o próprio empresário que tem que vender o seu peixe, né? Sim, exatamente. Então, nós conseguimos ver, assim, a maneira que nós colocamos a nossa voz, então, facilita com que a gente consiga atingir alguns objetivos. Então, nós podemos perceber isso bastante em telemarketing, por exemplo, né? Então, se a gente é bem atendido ao telemarketing, né? Bom dia, boa tarde. Então, a gente consegue, de repente, a pessoa até consegue te vender um produto que talvez você nem esteja precisando. Verdade. Pela maneira que ela colocou. Então, a mesma coisa, isso acontece também nos outros trabalhos, com venda, os professores. Por quê? Porque se as pessoas colocam assim, passam cansaço na hora que estão conversando com você, passam um estresse na hora que estão conversando, provavelmente você vai também se cansar mais rápido e vai tentar sair daquela situação também mais rapidamente, né? Verdade. Agora, se a pessoa passa mais tranquilidade, maior conforto, maior segurança, você acaba também te convencendo um pouquinho mais rápido com aquilo. Claro, é verdade mesmo, é bem isso. Agora, nessa época de outono e inverno, as pessoas perdem a voz muito fácil. Por que isso acontece? Então, o que acaba acontecendo é que agora aumenta muito resfriados, alergias, então isso acaba acontecendo e atrapalha bastante. Aumenta muito o muco, secreção, a gente acaba tossindo mais, então isso faz com que a gente acabe forçando um pouquinho mais as pregas vocais. Então, forçando um pouco mais, a nossa voz também vai sentir um pouco mais de cansaço, de rouquidão, vai falhar com maior facilidade. Então, a gente tem que ter um pouquinho mais de cuidado em cima disso. Como é que as cordas vocais trabalham? Nós temos duas pregas vocais. Então, as nossas pregas vocais, elas ficam nessa região de laringe. Então, quando nós respiramos, essa prega vocal fica aberta. Então, quando o ar entra, ela está aberta. A partir do momento que a gente vai falar, ela vai fechando e vai produzindo o som. Então, por ali ela vai fazer o som mais grave, o som mais agudo. E quando a gente quer moldar essa voz, falar mais suave, falar mais charmoso, falar mais fino, falar mais grosso, então a gente consegue também usar outras estruturas, outros filtros para conseguir atingir aquele objetivo, né? Então, apresentadores cuidam bastante, então eles usam bastante esse filtro, essa máscara, cantores também, então a gente usa a prega vocal, sim, mas também usamos outras estruturas, né? Que é a parte respiratória, né? Então, tudo isso está envolvido com a nossa voz. Nós não conseguimos colocar realmente... a voz é só a prega vocal. A prega vocal é
é importante, é o mais importante, porém, mas tem todo o resto que consegue também nos ajudar ou nos atrapalhar, dependendo da maneira que a gente usa. Né? Por isso que é tão importante realmente a gente ter um domínio dessa voz, principalmente quem trabalha com ela, né? Por exemplo, professores, né? É muito comum o professor ter o tal do calo nas cordas vocais, né? O que é esse calo? Um calo? Como é que é isso? Não entendo. Sim. Pode ser um calo, né? A gente fala que são os nódulos. O que são os nódulos? Então, é quando você fica realmente apertando aquilo por muito tempo, o nosso organismo cria uma reação. Imagina um calo no pé, um calo no sapato, né? Quando você tem um sapato e coloca aquele sapato, e aí aquele sapato não te serviu e você vai apertando e continua usando aquele sapato. Ai, então, que coisa ruim. Exatamente. Então ele forma essa reação. Então aqui também, então quando a gente começa realmente a apertar, usar de maneira inadequada, ele forma uma reação, que seria justamente esse calo. Então, para a gente sumir com esses calos, a gente tem que fazer alguns ajustes, deixar de apertar naquelas regiões que a gente estava apertando, justamente para fazer com que eles sumam. E eles somem. Some mesmo? Somem. Porque às vezes a pessoa tem até que passar por uma cirurgia. Não, né? Não, a gente diz assim, a cirurgia realmente é o último recurso. Ele é indicado para quê? O médico vai poder te orientar até melhor, né? O otorrino em relação à cirurgia. Mas assim, a gente deixa como último recurso. Por quê? Porque existe sim um tecido cicatricial, existe sim uma onda mucosa. A voz não é só isso aqui, ela tem uma onda. Então, quando se é retirado, dependendo a situação que é retirado, a maneira que isso é retirado, então fica uma cicatriz e a voz, às vezes, mesmo fazendo cirurgia, não fica limpa. Entendi. E ou você vai fazer fono antes, ou você vai ter que fazer fono depois da cirurgia da mesma maneira. Então, convém fazer realmente as terapias de maneira correta, de maneira adequada, porque 99% dos nódulos, dos calos, eles realmente conseguem sumir assim de maneira rápida. Os calos pequenos, 10 sessões no máximo a gente consegue. Então tem resultados assim maravilhosos. O que as pessoas não se dão conta é que a voz ela é produzida por músculos vocais. Então nós vamos numa academia porque nós queremos ter um bom condicionamento físico. Nós fazemos uma caminhada porque precisamos trabalhar os músculos do corpo. E a nossa voz também são músculos, então elas também precisam ser aquecidas, também precisam ser trabalhadas para aguentar a demanda vocal, tá? Então, nós temos que pensar, puxa vida, nós malhamos tanta coisa, mas a voz também precisa ser malhada, também precisa alongar. Então, nós precisamos desses exercícios para poder realmente fazer com que ela alcance os objetivos que a gente precisa, para que a gente trabalhe 8 horas como os professores ou mais, dependendo de alguns professores, e que aguente no final do dia, para que no outro dia nossa voz também trabalhe direitinho, trabalhe bem, né? Então a gente vê cantores, né? Eu trabalho com cantores, tem alguns que trabalham como professores ou outra função meio de semana, vendedores, e final de semana fazem por hobby, ou cantam em cantores de casamento, quer dizer, então eles trabalham a semana toda e final de semana tem outra demanda. Então tem um preparo vocal para o professor e tem um preparo vocal específico para o cantor, para alcançar determinadas notas, para aumentar a extensão vocal, para conseguir cantar determinada música da maneira que deveria, da maneira que gostaria de cantar como um cantor específico, né? Então tem muita coisa que dá para se fazer. Então assim, realmente tem muita coisa para procurar e tem muita coisa para fazer e é um campo muito grande, muito rico e vale a pena. Eu acho que quem gosta de voz, quem quer ter um alcance um pouco maior, procurar realmente um auxílio, procurar uma proposta, procurar uma avaliação para poder desenvolver isso aí. O Edilane, por exemplo, a gente nota também que as pessoas de mais idade, elas têm uma voz um pouco diferente. Sim. Por quê? Ela desgasta? A voz gasta? Na verdade, assim, nós temos que pensar que nós envelhecemos também por fora, envelhecemos por dentro. Ai, que triste, gente. Quando que vão descobrir a pílula mágica? Pois é. Não, envelhecemos, amadurecemos. Amadurecemos. Então, assim, então se pensarmos nisso, então a voz também ela amadurece. Então a voz, a gente realmente consegue perceber uma voz de uma pessoa de 20 anos, uma voz de uma pessoa madura, né, de 40, 50, 60, a gente consegue perceber essas diferenças. Mas o mais importante de tudo isso é que se a pessoa continuar realmente malhando a sua voz, trabalhando a sua voz, ela vai chegar com 60, 70 anos com uma voz boa. Não vai chegar com uma voz de 15, mas vai chegar com uma voz boa, uma voz bonita, uma voz que aguenta, uma voz que vai na igreja e consegue cantar na igreja, tá? Uma voz que vai lá nos amigos, sai com os amigos e para jogar baralho, para fazer algumas atividades, mas uma voz que consegue conversar e tá ali para isso. Então, assim, a voz envelhece sim,
mas importante como o resto é envelhecer bem, né? Amadurecer bem, certo? Então, assim, existem algumas patologias que se a pessoa realmente não trabalha, não fortalece essa musculatura, essas patologias acabam acontecendo, como, por exemplo, fendas. Você falou de nódulos, agora eu vou te falar de fendas. Sim. O que são fendas? São como se fossem buracos, a prega vocal fecha, então como se fossem realmente um buraquinho que fica. Existem vários tipos de fenda, mas essa, pela idade, é bem comum de acontecer, tá? O que é isso? O músculo não malhou, o músculo ficou mais fraquinho, ficou menor, mais fraco. Ele arqueou. Assim como a gente vai, né, vai arqueando. Ai, meu Deus. Não, pra tudo tem solução. Então é trabalhar e avaliar isso aí. É por isso que você tá aqui, bem. Pois é. Pra gente falar como tem solução. Tem. Né? Muito obrigada pela tua entrevista, né? Obrigada a você pelo convite. Obrigada. Conversei com a fonoaudióloga Edilaine Fontalva Tannouri, que nos falou sobre a importância da voz no nosso quadro de saúde de hoje.